Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson. E neste vídeo, nesse YouTube, vamos falar sobre quando os evangelhos foram escritos. Certo, pessoal? Desde já peço para que vocês aí inscrevam-se no canal, curtam o vídeo aí, tá bom, pessoal? E compartilhem com seus amigos. Dê uma força para o meu canal crescer aí, tá? Tá bom, pessoal? Então nós vemos aí muitos desses ateístas, alguns vídeos aí no YouTube, sempre tentando lançar dúvidas sobre a Bíblia, sobre a Escritura, sobre a história, e sempre com os mesmos argumentos, alegações já muitas vezes respondidos, que nós já falamos sobre isso no blog, aqui no mesmo canal, onde eu trago conteúdo exclusivo aqui, e já vimos isso muitas vezes respondido. Então, muitas vezes esse pessoal fica dando audiência, visualização para esses vídeos de desinformados aí, piranda e tudo mais, e depois vem pedir para que eu responda. Eu respondo, mas vocês precisam apoiar meu canal também, Então, por isso que eu peço a ajuda de todos vocês para crescer meu canal, Crescer também. E meus outros canais também, certo, pessoal? Aí se inscreva, tá? Então, imagine que um dia, em uma livraria local, você comprou um livro contando a história do World Trade Center. O livro descreve o arquiteto, a história de fundo, a construção das torres. Também descreve a história de pessoas e eventos importantes que ocorreram nas torres. No final do livro, as torres ainda permanecem orgulhosamente como símbolo de liberdade. Ao fechar a contracapa, o que você concluiria sobre quando o livro foi escrito? Você poderia presumir que o autor escreveu o livro antes de 11 de setembro de 2001. Por quê? Porque o ataque terrorista ao prédio foi um detalhe muito significativo para ser deixado de fora da história. Então nós vemos que similarmente é a mesma coisa com os evangelhos. Tá? Peço para que vocês prestem bastante atenção aqui, pessoal, nessa aula. Tá bom? Vai ser um aulão, vai ser muito importante. Tá? Quando voltamos a sua atenção para o livro de Atos, notamos que ele não menciona vários eventos importantes. Lucas, o autor tradicional, narra o ministério de Pedro durante a primeira parte do livro e depois de Paulo durante a segunda metade. Alguém poderia pensar que ele descreveria o martírio de Pedro e Paulo, mas ele não faz isso, não faz tal coisa. Na verdade, Lucas termina Atos de uma forma bastante abrupta, com Paulo na prisão por volta do ano 62 d.C. Não é como se Lucas tivesse medo de documentar o martírio. Ele descreveu o apedrejamento de Estevão em Atos 7 e a decapitação de Tiago, irmão de João, em Atos 12, pessoas menos proeminentes que Pedro ou Paulo. Então, por que não mencionar a crucificação de Pedro e a decapitação de Paulo? A história nos conta que estes apóstolos sofreram a morte sob o reinado implacável de Nero, em meados dos anos 60. Na verdade, o grande incêndio de Roma ocorreu em 64 d.C. Esse evento acabou por levar a uma perseguição extrema aos cristãos, porque Nero os culpou pelo incêndio. É estranho que Lucas tenha deixado de fora esses eventos importantes. Então nós já vemos aí também de cara que já descarta, já lança por terra aquela teoria da multiversão flaviana, teoria flaviana. Além de Pedro e Paulo, Tiago, irmão de Jesus e líder da igreja de Jerusalém, foi martirizado em 62 depois de Cristo em Jerusalém. Joséfo, o historiador judeu, nos conta que Anano, o sumo sacerdote temporário, mandou apedrejar Tiago até a morte. Isto, pessoal, são fatos. Esses são talvez os 3 líderes mais proeminentes da igreja primitiva, mas Lucas permanece em silêncio sobre as suas mortes. Este silêncio é altamente incomum, a menos que Lucas tenha escrito Atos antes de suas mortes. Então vocês vejam a importância disso, certo? Talvez o maior descuido nos evangelhos ou Atos seja a destruição do templo judaico em 70 d.C. O templo estava no centro da sociedade judaica e desempenhou um papel central tanto nos evangelhos como em Atos. Era tão importante para aquela sociedade que uma das queixas que os judeus fizeram a Jesus durante a sua prisão foi que ele falava da destruição do templo. Ironicamente, é por isso que os estudiosos liberais datam os evangelhos depois de 70 d.C., porque negam que Jesus pudesse ter profetizado esse evento cataclísmico. No entanto, se ele é o Filho de Deus, como afirmava ser, então prever esse evento não foi difícil para ele. É por isso que nós vemos aí pessoas como o Antônio Piranda, o Tonho, alegar e outros sem fundamento, que os evangelhos foram escritos aí até no século II. Tudo para descartar isso. Avançando rapidamente para Atos 7, lemos que os líderes judeus apedrejavam Estevão, apedrejaram ali no que, porque ele também falou contra o templo, apedrejado até a morte.
por falar contra o templo. Claramente o templo era fundamental para a cultura judaica. Então por que nenhum dos escritores dos evangelhos, a maioria dos quais são judeus, documenta a destruição do templo? Por que Atos, que descreve os principais eventos das principais décadas da igreja cristã, não menciona a sua destruição? Porque os evangelhos e Atos dão a impressão de que o templo ainda está de pé. Talvez seja porque ainda estava de pé na época em que foram escritos. Certo, pessoal? Então prestem bem atenção aqui. Vão seguindo a lógica. Tá? Isso aqui que os historiadores também afirmam. Certo? Como Paulo ainda está na prisão no final de Atos, né, nós vamos ver agora como datar os evangelhos. Né? Então parece razoável datar Atos como 62 a 64 depois de Cristo. Certo? Os anos em que Paulo esteve confinado na prisão romana. Se Lucas tivesse escrito Atos mais tarde, certamente teria documentado a morte de Paulo, já que passou a maior parte de Atos descrevendo o ministério de Paulo. Sabemos também que Atos é a segunda parte de um volume de 2 partes que Lucas compôs para Teófilo. Vejam lá em Lucas 1:3, Atos 1:1. Podemos presumir que Lucas foi escrito antes de Atos, o que o dataria de forma conservadora por volta de 60 d.C. Não apenas sabemos que Lucas escreveu o seu evangelho por volta de 60 d.C., mas a maioria dos estudiosos concorda que Lucas tomou emprestado do evangelho de Marcos. Na verdade, Lucas afirma no seu prólogo que usou outras fontes para compilar o seu relato sobre Teófilo. Lucas 1:1-4. Portanto, se Lucas tomou emprestado de Marcos, isso significa que Marcos data no máximo de meados dos anos 50. Está entendendo, pessoal? Então, eu desde já também recomendo, se você quer se aprofundar mais no estudo bíblico e também responder aos céticos e ateus, eu também recomendo que tudo que nós recomendamos aqui no canal é ótimo, é para todos os interessados, tá? Recomendo o curso Interdominacional Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa. Todo o link oficial está aqui na descrição. Não compre em outro lugar, não vão, é somente aqui pelo nosso canal, tá bom, pessoal? Também o Bacharel em Teologia, tudo cursos interdominacionais, tá? Então, vocês podem ver aqui, tá? E também os livros que nós recomendamos aqui, do Gary Habermas, certo? Podemos confiar no Testamento, dos Evangelhos, né? Todos os livros deles são excelentes, estão aqui na descrição também, vocês podem adquirir aqui pela Amazon, está aqui o link também, tá bom, pessoal? Então, como era a questão da memória, né? Das memórias deles, né? Jesus morreu por crucificação em 30 ou 33 d.C. Isso significa que estamos falando de um intervalo de 25 anos entre a escrita dos evangelhos e os eventos que eles descrevem. Estudiosos liberais sugerem que os escritores dos evangelhos, né, se lembrariam mal de muito do que Jesus fez e ensinou a essa altura. Portanto, prossegue o argumento: não podemos confiar nos evangelhos. Mas acho que essa é uma suposição falsa por alguns motivos. Então vamos falar aqui por quê. Primeiro, as pessoas tendem a se lembrar muito bem de eventos significativos. Por exemplo, a maioria de vocês provavelmente se lembra de onde estava nos Estados Unidos, quem estava nos Estados Unidos, né? Ou aqui no Brasil mesmo, onde estava quando os aviões atingiram o World Trade Center. Né? Você provavelmente não se lembra do que comeu no café da manhã, mas se lembra de ter visto a torre desabar. Os milagres de Jesus se enquadrariam nessa categoria. Se você assistisse Jesus dar visão ao cego ou curar um paralítico ou que caiu do telhado, você seria capaz de se lembrar bem desses detalhes. Certo? Em segundo lugar, as pessoas tendem a se lembrar de eventos significativos nos quais estiveram pessoalmente envolvidas, como o dia do casamento. Por exemplo, lembro, né, um amigo ali, uma pessoa pode dizer que lembra que usou um suíte cinza, né, mas os padrinhos dele usaram preto. Né? Então, ele pode falar, lembrar que o casamento dele foi ao ar livre, com uma linda vista das montanhas ao fundo. Pode também lembrar que havia um lago com peixinhos dourados ao lado, que colocou o bolo na cara da esposa dele, apesar de ter prometido que não faria. Ninguém mais se lembraria desses detalhes, exceto a esposa dele, o que demonstra que nos lembramos melhor dos acontecimentos em que estivermos pessoalmente envolvidos. Certo? Volte-se para os evangelhos e você verá que a maioria dos ensinamentos e milagres de Jesus ocorreram quando os discípulos estavam presentes. Faz sentido que eles se lembram deles. Certo? Terceiro, essa cultura dependia muito mais da memória do que fazemos hoje. Já falei sobre isso várias vezes, sobre a questão da tradição oral. É muito maior que hoje, era como gravar algo num CD. Algo muito preciso também, certo?
Eles não podiam se dar ao luxo de pesquisar fatos importantes no Google sempre que precisavam deles. Em vez disso, eles tiveram que memorizá-los. E também daí eu recomendo o curso de memorização bíblica que nós temos aqui. É muito bom, tem milhares de alunos. Se você quer lembrar da Bíblia aí, certo? Para estudar melhor, se aprofundar nos seus estudos, tá? Então vocês podem ver aqui o link oficial na descrição ou nos comentários do link do curso de memorização bíblica, tá bom, pessoal? Por exemplo, não era incomum, né, que um rabino judeu memorizasse o Pentateuco ou mesmo todo o Antigo Testamento. As informações contidas nos evangelhos seriam fáceis de memorizar por comparação. Então vocês podem ver por que eles lembravam de tantos detalhes. Tá? Não vem com essa de eu estou empirando, que era inventado, que foi mito, que não sei o quê. Não, eles memorizavam, tinham uma grande precisão. Depois que veio escrita, certo? Quarto, né? Os discípulos contaram centenas de vezes a história dos milagres de Jesus e de seus ensinamentos. Não é como se eles tentassem relembrar os acontecimentos no vácuo. Eles contaram essas histórias repetidas vezes durante 25 anos antes de escrevê-las. Mais do que isso, várias testemunhas oculares contaram as mesmas histórias. Se alguém contasse a história errada, outros que conhecessem a verdade o teriam corrigido. Pense em ir à igreja e cantar o Amazing Grace, How Sweet the Sound that Saved a Punk Like Me, né, que é o Amazing Grace lá. Depois de ouvir todo mundo cantar Miserável, quando você pensava que era punk, corrigiria imediatamente sua memória defeituosa. O mesmo teria acontecido com aqueles que contavam as histórias do Evangelho. Se algum deles errasse, né, em algum detalhe, outros estariam lá para corrigi-los. Então, por isso que é bom que temos 4 evangelhos, certo? Porque eles são os mais confiáveis, porque eles, ao mesmo tempo que tinham outros concorrentes, mas não eram escritos pelas testemunhas oculares, foram escritos depois. Então, aqueles evangelhos que nós temos foram ali escritos por confiáveis, fidedignas, mais próximas dos eventos, né, e testemunhas também, tá bom? Muitas biografias antigas foram escritas centenas de anos depois do fato, que é isso que eu questiono muito desses vídeos de ateístas aí no YouTube, né? O Babino, né, Piranda e outros aí, né? Que não fazem esses mesmos vídeos que eles ficam atacando a Bíblia. Eu digo atacar mesmo, porque não é simplesmente uma dúvida que eles... É ataque desnecessário, pondo dúvida nas pessoas, que as pessoas ficam com dúvidas necessárias na cabeça e depois eu tenho que vir aqui, nós temos que vir aqui e corrigir. Né? Então por isso que eu peço que vocês apoiem o meu canal, tá bom, pessoal? Então vocês vejam que eles não fazem essas mesmas críticas e análises a outros escritos da antiguidade, personagens, né? Homero, certo? Sócrates, seus escritos, Alexandre o Grande, não fazem. Eles vão alegar, mas Jesus tem eventos miraculosos, e daí, se nós formos ver as histórias, nós temos que ter o mesmo procedimento para todos, não pode descartar um, para Jesus é outro método. Não, historicamente nós temos que analisar tudo. E por isso nós podemos confiar sim nos evangelhos. Veja o livro lá que eu já mencionei, certo? Veja Alexandre o Grande, por exemplo. Sua melhor biografia surge 400 anos depois de sua vida, mas os historiadores acreditam que é um relato confiável de sua vida. Mas isso o Antônio Miranda não fala. Ninguém fala isso, né? Eles não falam, os ateístas não falam isso. Babi não fala isso. Por quê? É isso que nós vemos. Então, só para Jesus ali, eles ficam pondo dúvidas 24 horas por dia. Ficam pondo dúvidas. Não é preciso, pessoal, entender isso. Certo? Se 400 anos são aceitáveis para Alexandre o Grande, 25 anos são comparativamente como uma notícia para Jesus. Né? Para os céticos que lançam dúvidas sobre os evangelhos, eles devem lançar dúvidas sobre todas as outras histórias para serem consistentes, tá? Na hora que eu ver o Tonho fazendo vídeos para outros personagens usando o mesmo critério, eu vou assistir algum vídeo dele. Mas a gente vê que esses vídeos de ateístas são todos mentirosos, né? Então, os evangelhos são história confiável. Como os evangelhos e Atos não relatam eventos importantes como os martírios de Pedro, Paulo e Tiago, a destruição do templo ou a perseguição de Nero à igreja primitiva é razoável datá-los o mais tardar em 62 d.C. Escreveram os evangelhos dentro de 2 a 3 décadas após os eventos. Eles teriam se lembrado com precisão de todos os milagres e ensinamentos de Jesus. Portanto, podemos ter certeza de que os evangelhos são relatos confiáveis da vida e do ministério de Jesus. Tá bom, pessoal? Então, se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem comentar, deixe aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Compartilhe esse vídeo com seus amigos inscritos aí, ou grupos, compartilhe aí com seus amigos, tá? Comente o que vocês querem ver aqui no canal, o que vocês querem ver comentado, respondido, certo, pessoal?
É isso aí, um abraço e até mais.